noite a todos mais uma vez. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês. E eu, como sempre, tirei um tema do Evangelho para a gente começar bem, né? E o tema que saiu para a gente hoje foi do capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. E caiu especificamente a parte da necessidade da caridade por São Paulo. E nesse trecho ele fala que a caridade é a coisa mais importante para nós e está acima, inclusive, da fé, né? Ele fala que as nossas 3 coisas mais importantes são a fé, a esperança e a caridade, mas que a caridade está acima de todas. Por quê? Porque se a gente não tiver caridade, se a gente não tiver esse sentimento de caridade, então todas as outras coisas que a gente faz não vale a pena, não tem sentido, né? Então é importante a gente sempre lembrar da caridade. Não é fazer uma doação, por exemplo, que graças a Deus nós temos os nossos trabalhos, né? Não é apenas ter essa vontade de doar bens materiais, né? A caridade é a forma como nós tratamos as outras pessoas, né? O sentimento com que a gente trata os outros o tempo todo. É uma coisa que não pode sair da gente, né? Ela tem que estar com a gente em todos os momentos. E então vamos terminar esse domingo aí pensando se a gente tem essa sensação de caridade dentro da gente em todos os momentos, mesmo nos momentos ruins, né? Que ele fala também nesse trecho, que é deixar que as coisas ruins que fizerem pra gente não nos afetem, né? Então vamos ficar com essa meditação aí desse tema para terminar bem o domingo. E hoje a palestra que nós vamos ter, o tema é Se Todos os Sonhos São Reais. E quem vai falar esse tema pra gente hoje é a minha mãe, que tá aqui do meu lado. Oi, gente. Eu vou deixar vocês então com ela, porque eu já vi que ela vai ter bastante coisa para falar. Então, mãe, pode começar. Ai, meu Deus, vai cair Sem aqui. cair aqui o negócio. Me falem se o áudio estiver bom, tá? Gente, boa noite para todos. Novamente, né? É um prazer enorme a gente se falar. Vocês estão me vendo, eu não estou vendo vocês, mas fico feliz em poder transmitir uma conversa, um bate-papo agradável, né? Na noite de domingo e falar sobre um tema que, embora seja um tema bem agradável, né? Um tema de curiosidade de muitas pessoas, ele é um tema muito difícil, que vem sendo estudado há mais de 100 anos. Então, eu vou tentar pincelar, né, sobre o assunto para que a gente tire as próprias conclusões. Para a gente falar se os sonhos são reais ou não, a gente primeiro precisa saber o que é o sonho, né? Então, o sonho, pela Wikipedia, ele diz que é um fenômeno imaginário experienciado durante o sono. Ele seria uma construção mental e, assim, ilusória. E aí, aqui nós paramos para pensar. Desde o começo, nós vamos sempre fazer uma análise para tentar chegar a um denominador comum. E aqui a gente pensa, tá bom, se ele é um fenômeno imaginário que é experienciado, é uma construção mental minha, do sonhador, então ele utiliza a minha própria energia e manipula essa energia. Então, a gente começa a pensar se ele é real ou não, se ele é ilusório ou não, se ele é imaginário ou não. Os estudiosos e pesquisadores, eles verificaram que a duração dos sonhos, por exemplo, é de 5 a 90 minutos. E não a noite inteira como a gente imagina, né? A gente acha que a gente sonhou a noite inteira com o mesmo sonho. E, na verdade, o máximo que nós teríamos sonhado seriam 90 minutos, né? Por que isso acontece? Porque a gente muitas vezes não se lembra ou a gente não quer reter aquela informação no mundo lúcido, no mundo acordado. Mas nós, embora não lembremos, nós sonhamos todas as noites, sim. Sonhamos sempre. Sonhos de 5 a 90
minutos. E qual seria a função do sonho? Para Freud, ele colocava que o sonho seria a necessidade que nós temos de compensar um desejo não realizado na vida real. Então, esse sonho ele teria um atributo compensatório para equilibrar o consciente e o inconsciente do ser humano. Para que a gente pudesse se manter lúcido, se manter equilibrado, se manter com a consciência sem nenhum embuste, né? Sem nenhum engano na nossa vivência real. E ele teria também a função importante de reconectar, isso dizem os espiritualistas, com nós mesmos, com a nossa essência. Então, a função do sonho, enquanto o nosso corpo descansa e faz as funções químicas e bioquímicas dele, seria reconectar a gente consigo mesmo, né? De forma que a gente reconheça a nossa essência, que a gente lembre quem somos e que a gente sempre se recorde qual é o caminho a seguir, né? Então, o sonho seria uma expressão direta daquela atividade psíquica inconsciente que no dia a dia a gente não vivencia. A gente só vivencia em estados determinados da mente. Então, nesses estados, a gente consegue expressar, né, tudo aquilo que está lá na nossa psique. A primeira documentação que se tem notícias de sonho, embora, né, sempre sonhamos, a humanidade sempre sonhou, é de Santo Agostinho. Em 415, no ano de 415, ele escreveu que quando o corpo dele dormia, o seu sonho era vívido e no mundo que era criado pelo cérebro. Então ele escreveu isso em 415 depois de Cristo, né? No ano de 415. Então nós perguntamos de novo, como nós vamos fazer ao longo da palestra, o sonho é imaginário? Ele realmente é ilusório? Se nós acreditamos que existe uma distinção entre cérebro e mente, e que a mente é a porção que cabe ao espírito, ela é parte do espírito, então essa mente ela não é local, ela não fica presa a tempo e espaço. Por quê? Porque o cérebro ele tem a vida útil dele, de quando nós nascemos, este cérebro de quando nós nascemos até quando nós morremos. Então isto é local, né? Naquele momento, naquele lugar, e ele é temporal. Por quê? Porque ele está registrado dentro de um espaço e tempo das nossas vidas enquanto encarnados. Agora, quando nós pensamos que somos espíritos e que é a mente, né, criativa, que é inerente ao espírito, aí nós começamos a nos preocupar com a imagem do sonho ser apenas uma ilusão. Ao longo dos tempos, se tem pesquisado muito sobre os níveis dos sonhos. Então nós temos, eu vou falar para vocês, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha, porque senão não vou lembrar de todos, eu não quero pular nenhum. O nível mais baixo do sonho é onde as imagens são produzidas, né? O sonhador, ele não percebe que ele está sonhando, ele observa o que está acontecendo ao redor dele, as imagens que estão se formando e se produzindo, e ele apenas observa neste primeiro momento. No nível 1, ele tem sentimentos associados a essas informações, a essas vidências, né? A essas imagens, essas holografias, como os cientistas costumam dizer. Então, elas passam a incomodá-lo, né? E gerar nele um sentimento em relação a elas. Não gosto do cheiro, não gosto da cor, não gosto do formato, tenho medo, começam a gerar sentimentos em relação àquilo que ele está vendo nesse nível 1. No nível 2, nós já vivemos o sonho. Aqui é interessante porque aqui nós pensamos durante o sonho.
Você está sonhando e aí você vê uma paisagem, você fala, não conheço essa rua, e sei lá, você olha lá e você vê um prédio, você fala, nossa, esse prédio está muito inclinado. Você tem esta percepção, né? Porque você está vivendo dentro do sonho e está raciocinando enquanto sonha. No nível 3, nós somos capazes de perceber o sonho no seguinte sentido. Você viu o prédio inclinado. Aí você fala, opa, espera um pouco. Essa inclinação é impossível pelas leis da física, né? Esse prédio vai cair. Então você percebe as coisas dentro do sonho de acordo com o conhecimento, de acordo com a bagagem que a sua mente já tem. No nível 4, conscientemente nós percebemos que sonhamos. E aí nós temos o poder de manipular a realidade do sonho. O que significa isso? Significa que eu percebi, eu dentro do sonho, eu sei que estou sonhando e eu sei quais as coisas que eu devo fazer para resolver os problemas apresentados no sonho, para ir para determinado lugar. Eu estou nessa rua estranha, com esse prédio torto, e aí eu falo, não, eu preciso ir para o centro. Então, o caminho para ir para o centro é o da esquerda. E eu tomo uma decisão e faço. E tomo uma ação dentro do sonho. Porque eu sei que eu estou sonhando. Então, aquele sentimento de medo, né, aquela repulsa que aquilo está me causando, etc., ele deixa de ser impeditivo para as minhas ações. O que é interessante nesse nível 4 é que existem técnicas, né, para que você se mantenha nesse nível e trabalhe dentro deste nível. Quem assistiu aquele filme A Origem, observa lá que o personagem de Leonardo DiCaprio, por exemplo, ele tem uma mania, né, que parece uma mania, mas na realidade é uma técnica, né? Porque nesse filme A Origem, eles entram dentro dos sonhos das pessoas para mudar as formas que elas estão pensando, para modificar ações que elas virão a tomar, decisões que elas teriam que fazer, enfim, para alterar a realidade futura. Então, essas pessoas que têm essa capacidade, eles dormem e entram no sonho desses outros personagens, né? E para fazer isso, o que ele faz? Durante a vida e durante o dia dele normal, acordado, né, na realidade do dia a dia, ele gira um pequeno peão. Ele gira aquele peão e o peão, obviamente, para, né? Você gira e o peão, em determinado momento, para. Quando ele entra num sonho e que ele vai ver aquele sonho da outra pessoa como uma realidade, o que ele faz? Ele gira o peão, a primeira coisa. O peão nunca cai, nunca para. Então, ele sabe que ele está sonhando. Então, são técnicas, né? Que foi usado, inclusive, explorada dentro desse filme, né, que são utilizadas e existem até escritores, o Carlos Castaneda, por exemplo, que escreveu Arte de Sonhar, ele fala lá sobre a abertura de 7 portões, né, do sonho, etc. E ele ensina técnicas para que você abra esses portões aí. Enfim. Agora, o que é interessante é que a maioria de nós sonha, né, nesses níveis todos, né, balanceando, porque se a gente sonha de 5 a 1h30, a gente está sempre indo de um nível para outro, né, de outro nível para um. Então, a gente emaranha muitas vezes o conteúdo vivido, né, essas energias desses conteúdos vividos, esses sentimentos e tudo aquilo que nos gerou, e a gente faz às vezes uma pequena confusão quando a gente vai narrar, né, o que a gente achou que era um sonho de uma noite inteira. Mas você realmente vive o sonho, né? Você tá ali, você vive, você traz para si. Desde 1930, quando houve a criação do eletroencefalograma, eles estudam e eles medem as frequências cerebrais para fins de estudo. Então, eu vou falar aqui as frequências, né, que são estudadas e aonde que o sonho entra, né? Como é que fica o nosso cérebro quando a gente está sonhando.
Então são elas, a onda beta, as ondas beta são as que vão de 13 a 30 Hz. E é o nosso estado normal de vigília, né? Quando nós estamos acordados, trabalhando, na escola, em casa, etc., o nosso cérebro, ele trabalha dentro dessa frequência. Depois vem as ondas alfa, que é de 8 a 13 Hz. Quando você se deita e você faz aquele relaxamento, que você tenta esquecer todos os problemas do dia para adormecer, aquele relaxamento para dormir, você começa a baixar a sua frequência, né? E aí as ondas, elas começam a baixar dentro dessa frequência de 8 a 13 e você relaxa para poder adormecer. Depois vem as ondas teta, que são de 4 a 8 Hz. Aqui você adormeceu, é o início do seu sono, onde começam já a aparecer imagens. Depois vem as ondas delta, que é até 4 Hz. Aqui nós sonhamos, né? Estamos de fato sonhando. E começa aquele sono REM, em que você tem o movimento rápido dos olhos, né? Então, nesse instante, se você observar dentro dessa frequência, neste sono REM, você vê que ela está em alguma atividade que, embora braços e pernas não se movimentem, né? Eles vão estar, o cérebro mesmo, a ponte, vai estar inibindo lá na medula os movimentos de braços e pernas. Você tem o movimento dos olhos, que parece que você está vendo alguma coisa, a pessoa está indo em algum lugar, ela está espantada com alguma coisa, né? Enfim. E temos as ondas gama, que é de 30 a 70 Hz. Aqui é onde nós sonhamos conscientemente. E é interessante a gente notar que de beta, que é a onda da nossa vigília, quando nós estamos acordados, até a delta, a nossa frequência vem caindo. E quando chega nas ondas gama, a nossa frequência aumenta além da beta, que é a nossa frequência de vigília. O que significa que nós estamos usando o cérebro mais do que no dia a dia. Então, vocês imaginam a potencialidade, né, de um sonho real, né, de um sonho consciente, né, quando ele é consciente, ele é real, nas ondas gama, né, dentro dessa faixa de 30 a 70, que vai além de quando você está acordado, de quando você está em vigília. Então, a potencialidade disso, que é o que eles vão chamar depois de sonho lúcido, que eu vou falar agora, é muito grande. Então, nós temos dois tipos de sonho. Sonhos não lúcidos, que são a maioria, e os sonhos lúcidos. O sonhador nos sonhos não lúcidos, ele se relaciona com os objetos, com as coisas, como ele se relaciona no mundo real, né? No mundo acordado. Tudo é visto de uma maneira objetiva e separada. Ele não tem aquela mistura, né? Aquele emaranhado que tem em outros níveis. E o sonho lúcido, ele é quando você sabe que está sonhando e você pode interferir ao seu bel prazer no seu sonho. Né? Você pode ir aonde você quer, e aqui entra o que Freud falava, né? Que Freud dizia lá que um sonho seria um desejo insatisfeito e que você sonha para superar aquele desejo ou para cumprir aquela vontade, né? Então, nós temos esse sonho não lúcidos, que a maioria de nós fazemos, né? E os sonhos lúcidos. E existem algumas técnicas, tá, gente, que eu estava falando, que são meditativas, que a pessoa sonha acordado, né? Que a gente fala. Os tibetanos usam muito isso, né? Na meditação. Eles vão lá, meditam e eles realmente sonham acordado. E eles fazem isso propositalmente, que é para controlar a sua própria vontade durante o sonho. Também o xamanismo, ele se utiliza dessa técnica de se manter despertado ou consciente durante o sono. Eles fazem isso para eles captarem a mensagem do sonho, né, e trazer para o seu dia a dia, né, e assim resolver os problemas que são pertinentes lá ao que eles foram buscar nos sonhos.
Os sonhos foram categorizados, sempre foram categorizados. Inclusive, no próprio livro dos espíritos, aqueles que tiverem interesse, na segunda parte do livro dos espíritos, página 400, não. Pergunta 400 a 418, ele fala sobre a emancipação da alma. Então, ele fala sobre vários aspectos da emancipação da alma, e entre elas ele fala sobre o sonho, tá? Então, se vocês tiverem interesse em ver todas, né, que eu estou falando só do sonho, mas existem outras, vocês consultem o livro dos espíritos, que é muito interessante, e vocês vão ver outros aspectos, né, que a gente normalmente não pensa neles. Bem, as categorias são fisiológicos, né, sonhos fisiológicos, sonhos psicológicos e sonhos espirituais, tá? Os sonhos fisiológicos, nós estamos nesses sonhos através de símbolos, sinais, etc., holografias, como eles costumam colocar, dramatizando eventos físicos. Então, algum evento físico aconteceu comigo e nesse sonho, quando eu durmo, eu tenho esse sonho fisiológico que dramatiza isso. Sonhos psicológicos, que nós dramatizamos sentimentos, né? Tudo aquilo que está reprimido, tudo aquilo que fica lá no nosso inconsciente nos incomoda. Então, quando a gente sonha, né, a gente vai dramatizar tudo isso. Então, aparecem sinais, símbolos e situações em que você vai exacerbar, né, botar para fora tudo aquilo, enfim. E os espirituais, que é quando nós vivenciamos mesmo, inclusive está lá no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, no Obras Póstumas, nós vivenciamos atividades no plano espiritual. Então, ali é interessante porque nitidamente a gente vê as coisas, as cores parecem que são mais vívidas, enfim, mais aguçado, né? Nossos sentidos são mais aguçados e a gente vai ter uma vivência, seja ela qual for, no plano espiritual, e a gente vai trazer isso para nosso dia a dia quando acordarmos, se lembrarmos. Não podemos esquecer aqui que nessa parte dessa categoria dos sonhos espirituais, eles podem ser provocados, tanto por espíritos que querem nos ajudar, nos dar uma mensagem, ou nos avisar de alguma coisa, né? Ou nos orientar, ou também por espíritos menos esclarecidos, que querem nos prejudicar de alguma maneira, né? Então, a gente vai vivenciar essas atividades e isso realmente acontece. Nosso espírito saiu do corpo, está num plano espiritual vivenciando todas essas coisas como um sonho. Então, e também nós temos os sonhos recorrentes, que pode estar tanto no fisiológico, psicológico, espiritual, etc. São sonhos repetitivos, né? Normalmente eles têm uma característica negativa, né? São fatos, eventos dramáticos que aconteceram conosco, não precisa nem ser nessa vida, pode ser em vidas passadas, e que a nossa mente a todo instante está aflorando, trazendo do inconsciente para o consciente, para que ou que nós tomemos alguma atitude, ou que a gente não faça de novo a mesma coisa, enfim, ou que nós precisamos resolver aquilo para que a gente se liberte de determinados problemas. Então, aquele sonho recorrente começa a acontecer, né? E normalmente ele tem essa conotação negativa. Então, assim, a grosso modo, nós teríamos os sentimentos, pensamentos e intenções que caracterizariam todas as nossas atividades oníricas, né? Quando a gente sonha, a gente está embutindo ali os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas intenções. Existem aqui... Eu tenho tempo, Mariana? 5 minutos. 5 minutos? Em 1965, nós tivemos um químico, né? Friedrich August Kekulé, que não conseguia resolver a fórmula da benzeno, por exemplo. E ele dormiu, né? E sonhou. Ele teve um sonho simbólico, eu não vou contar aqui, né? Porque vai se estender, só tenho 5 minutos. Ele teve um sonho simbólico e nesse sonho, quando ele acordou, ele resolveu o que ele estava procurando, que era a fórmula hexagonal do benzeno. Isso mudou toda a química orgânica, né? Reformulou toda a química orgânica.
Então são coisas interessantes da gente ver, né? Que foram buscas desse cientista e num sonho, né, através de símbolos e sinais, ele conseguiu entender e trazer a fórmula que ele tanto estava procurando. Nós tivemos também Wolfgang Pauli, que é um dos fundadores da física quântica, que ele assegurava que o seu laboratório secreto eram os sonhos. Ele contou, inclusive para o Carl Jung, ou Jung, muitos desses 1.500 sonhos que ele tinha documentado. E aí, esse Carl Jung, ele baseou todo o seu trabalho, né, de psicologia analítica, ele era um psiquiatra suíço, né, em cima desses sonhos. Então, ele colocou as probabilidades, né, de interpretação desses sonhos, ajudando o paciente, né, dizendo que existem símbolos que aparecem nesses sonhos que são do inconsciente coletivo. O que significa isso? Significa que durante gerações e gerações são mitos, contos, lendas, mesmo sinais, né? São falados de geração para geração e isso enraiza, né, dentro de nós e é o chamado inconsciente coletivo. E aí nós podemos, através desse inconsciente coletivo, entender esses símbolos, né? Ou o nosso próprio cérebro, como nós somos uma continuidade de nós mesmos de outras encarnações, nosso próprio cérebro manda esses símbolos para nos falar alguma coisa, para mandar alguma mensagem, né? Então, eu vou citar aqui alguns desses símbolos, né? Que é persona, sombra, criança divina, velho sábio, mulher sábia, floresta. E a medicina já comprova, né, que os pensamentos, eles criam coisas, né? Os pensamentos é esse o termo, são coisas e as células vivas respondem a essas coisas. Então, tudo aquilo que nós sonhamos, né, nosso organismo, nosso cérebro, com certeza vão reagir, vão dar uma resposta, né? Como o caso da sudorese, por exemplo, você tem um sonho muito intenso e você acorda todo molhado de suor, etc. Tem também um pesquisador chamado Jim Hadin, que ele é de parapsicologia, e ele falava que os fenômenos paranormais são inevitáveis e reais nos sonhos, né? Porque através da parapsicologia ele entendia que poderia ser inserido dentro desses sonhos, né, a paranormalidade e coisas reais para que nos ajudasse a transitar entre os dois mundos, né? Bom, agora a minha perguntinha. Eu tive que pular algumas coisas, mas porque a Mariana está aqui me apressando por causa do tempo, mas é um tema que dá compêndios e compêndios, né? Mas agora aquela tradicional perguntinha do início, né? Os sonhos são reais ou não? Os sonhos são reais, sim, né? Eles são vividos pela pessoa. O espírito, a mente da pessoa, ela vai criar situações, criar objetos holográficos, vai criar lugares, vai criar cheiros, enfim, ela vai fazer toda uma ambiência e vai viver aquele sonho. Então, para esta pessoa, esse sonho é real, mesmo que ele tenha sido criado na imaginação dela. E mesmo porque, como diz a medicina, se os pensamentos são coisas, né? Então, nós estamos utilizando esses pensamentos quando nós criamos alguma coisa, que são as formas de pensamentos que a gente fala, né? Então, a gente cria isso nos nossos sonhos. E existe interpretação de sonho, existe um monte de outras coisas que é bastante interessante da gente verificar, porque são sinais e símbolos que tem pessoas que estudam para interpretar, né? Mas o que é importante é que a gente se prepare bem para dormir, é que a gente peça aos nossos protetores, guias, anjos da guarda, seja a denominação que a sua religião lhe ofereça, que você ore e peça proteção e ajuda, né? Porque com certeza você vai sair do corpo e você saindo do corpo, você fica à mercê, né, de todas essas coisas que eu falei aqui, né?
e vamos rezar para que quem nos ajude sejam sempre espíritos de luz. É isso. O irmão Braulio falou que você pode continuar pelo tempo que precisar. Obrigada, irmão Braulio. É porque existem laboratórios, né, que fizeram análises e documentaram isso recentemente, em 2009, né, falando sobre essas ondas cerebrais, né, e mostrando que quando nós estamos acordados, nós temos uma frequência, e quando nós estamos naquela frequência gama, né, naquelas ondas gama, que nós estamos absolutamente lúcidos, ali nós podemos resolver muitos problemas e muitas situações, porque ali nós estamos usando partes do nosso cérebro, né, em que eles se conectam, nós estamos usando todas essas partes do cérebro a nosso favor, né? Eu tenho até aqui uma anotação que eu fiz, que aí já é mais a área do Sérgio, né? Mas que fala que os sonhos eles são controlados por uma parte do cérebro chamado córtex cerebral, e que durante o sono REM, que é aquele sono que começa no nível 4, outra parte do cérebro chamada ponte envia sinais que são transmitidos pelo tálamo para o córtex, que tenta dar sentido a tudo aquilo, né? A todas aquela comunicação que está havendo ali no nosso cérebro, no corpo físico. E o que causa o sonho são as ondas, nessas alterações de ondas que nós vamos ter inibido os nossos movimentos, né? Do pescoço para baixo, etc. E quando não inibe, nós saímos andando por aí, como no caso dos sonâmbulos, por exemplo. E que as ondas cerebrais, elas são responsáveis por conectar as partes todas do nosso cérebro. E qual é a função importante disso tudo, gente? Ela liga essas informações e ela consolida o aprendizado. Quando o cérebro trabalha conjuntamente com todas as suas áreas, ele consolida o aprendizado. É como você vai na escola de manhã, aprende determinada matéria, determinada lição, e você vai para casa com a lição de casa. Qual é a função da lição de casa? É reter o conhecimento que você aprendeu de manhã. Então é a mesma coisa. As ondas cerebrais, elas são responsáveis, né, porque elas vão transitar ali dentro das partes do cérebro e elas vão conectando essas partes e vai ligando as informações e consolidando todo o aprendizado. Então, mesmo quando a gente está dormindo, né, essas ondas estão lá no cérebro funcionando, né? E só falham, né? Ou mudam, né? Quando nós somos anestesiados. Quando nós somos anestesiados, aí a conversa é outra, é outro compêndio. Tem pessoas hoje, né? Existem correntes estudiosas que acreditam que os sonhos eles são resposta criadas a eventos fisiológicos que acontecem durante o sono. Porque quando a gente dorme, a gente tem trocas químicas que acontecem no nosso corpo, né? Elétricas, proteicas, enfim, existe todo um trabalho, né, que o nosso cérebro faz durante o sono para restabelecer as funções do nosso organismo e reequilibrar as nossas forças, as nossas energias. Então, existem, né, correntes de cientistas que acreditam que o sonho seja uma resposta, né? Enquanto o cérebro está fazendo todas essas coisas, a nossa mente está recebendo uma resposta, né? Em forma de sinais, de símbolos, de situações, né, acontecidas, enfim. E quem quiser mais embasamento sobre esse assunto, eu falei do livro As Portas, a Arte dos Sonhos, né? Existem outros livros escritos pelo próprio Carl Jung, pelo Pauli. Existe o livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 8, nas perguntas 400 a 418, obras póstumas da página 65 a 68, o livro dos médiuns, o capítulo 6, na teoria das alucinações, é muito interessante, leiam, que vocês vão aprender bastante coisa. É interessante a gente observar, né, como é que funciona corpo e mente, né, ou cérebro e mente.
E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na seção da coletânea de prece, sabe? Existe uma parte lá que chama Manifestações dos Espíritos, em que ele fala também sobre os sonhos, né? E dessa nossa preparo para dormir, das preces necessárias e etc. Então é muito bom, eu acho que é um tema vastíssimo, interessantíssimo, e que nós passaríamos a noite aqui falando, e foi bom. Acabou? Acabou. Então tá. Oi, gente, voltei. Então eu já vi aqui que a gente tem um monte de perguntas, mas eu vou primeiro ler uma mensagem que o Osmir deixou. Ele disse o seguinte, gente, que essa é uma palestra das mais importantes que a gente está fazendo sobre o sono e sonhos, e que tira dúvidas e fantasias do sono, e como também da realidade dos mesmos. E ele fala que é uma chance para aprender e deixar o misticismo que existe entre os espíritas e os médiums. É para vocês prestarem bastante atenção e ver o YouTube depois e analisarem para ver quantos erros individuais a gente tem, né? Como as nossas crenças são errôneas, né? Limitadoras, eu diria, não errôneas. Não, acho que os dois. Enfim, Talvez. Bom, eu vou ler as perguntas então. Quem quiser já ir deixando mais perguntas, aproveitem a oportunidade, que como o Osmir disse, é uma palestra muito importante. E a primeira pergunta foi aqui da Cris, ela perguntou: qual é a diferença de sonho e projeção astral? Muito diferente. A projeção astral você vai estar acordado, né? Você vai estar... O sonho não, você tem que estar dormindo. A não ser que você seja um xamã, você vai ter que estar dormindo para sonhar, né? Mas e a projeção astral não, é muito diferente. A gente tem, eu até vi uns exemplos, né? Participei de duas que eles estão fazendo em orações para socorrer a espíritos necessitados nessa turbulência que está acontecendo aí das doenças, né? Em que você sai conscientemente, né? E vai até os lugares, né? E se oferece para ajudar, tentar socorrer aquele espírito, levar ele para um lugar onde ele possa receber atendimento, etc. Isso é uma projeção astral, mas você está absolutamente acordado. Você pode não estar nem desperto, assim, com todas as funcionalidades, né? Mas você está acordado. Se falarem com você, entrarem na sala que você está e falarem com você, você vai ouvir. Bom, a Alessandra pergunta: é verdade que quando encontramos entes queridos desencarnados durante o sonho, estamos encontrando com eles no plano espiritual? Provavelmente sim. Cada caso é um caso, tá? Não tem como a gente saber, eu falar para você, olha, realmente você encontrou. Pode ser um engodo, né? Para que você acompanhe determinados espíritos a determinados lugares. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser especulação. Pode realmente ser os seus parentes desencarnados que ali estão, né? Que você foi levada para vê-los porque você tem muita saudade ou porque eles têm muita saudade, e para equilibrar as duas partes. E pode não ser, então, muito relativo. Mas existe a possibilidade, sim, de você estar com seus parentes desencarnados. A Priscila pergunta: sonhos podem ser interpretados? Podem. Existem estudos em cima disso, né? Até muitos psicólogos, psicoterapeutas, né, que aplicam a psicologia, analisam, né, e aplicam a psicologia, eles se utilizam, se eles forem junguianos, por exemplo, eles se utilizam dos sonhos, né, como maneira de descobrir, né, e auxiliar aqueles pacientes. Então, realmente. A Roberta pergunta: podemos ter premonições nos sonhos? Olha, gente, isso daí está lá no Livro dos Espíritos, vocês podem ir lá ler, é muito interessante. Mas pode sim, você pode ser avisado de alguma coisa durante o sono. Uma coisa que não está prevista na sua programação e que as suas atitudes do dia a dia podem estar te encaminhando para esse lado, né? E você acabar realmente sendo avisado em sonho. Como você falou, os sonhos não estão presos a tempo e espaço, né? Não então estão. É possível que o seu espírito esteja
consiga perceber as energias do momento para onde você está se encaminhando, né? E você ser avisado em sonho ou por algum amigo espiritual, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eles colocam mesmo, viu, gente? Eles colocam informações no meio do seu sonho, eles colocam símbolos, eles colocam sinais, pessoas, né, que vocês nunca viram. Então, pode sim, pode acontecer. A Priscila pergunta: os sonhos podem ser portas para obsessão? Olha, não sei, não saberia te responder com toda a certeza do mundo, mas é o que eu falei. Se você não está bem preparado, se você tem vícios, se você tem vontades, né, que não foram, que aqui você não pode superá-las, né, suprimi-las, você pode sim, saindo do seu corpo, ir para lugares menos aconselháveis, né? Uma pessoa, sei lá, viciada, ela pode ir para um lugar onde ela vai conseguir lá se satisfazer com as emanações das drogas. E os espíritos, que óbvio que vão estar lá, não vão ser, né, nenhuma pessoa esclarecida, eles podem sim acompanhar você na volta e aí te obsidiar para que você vá mais vezes, ou para que no mundo real você acabe se drogando, né, e agora, se é uma porta, não sei se é uma porta. Isso pode acontecer, mas se é a porta, não sei. Eu acho que a porta é você não ter a proteção, né? E a gente sempre fala que é importante Bem dormir. se preparar para dormir bem, né? Fazer suas orações, mas também ter essa proteção de frequentar uma casa espírita ou uma igreja, ou seja lá qual for a religião. Então, eu acho que o importante é você sempre procurar se proteger, né? E aí nada vai ser uma porta para a obsessão. Bom, o Olair pergunta: um espírito pode utilizar o sonho para mandar mensagem para o sonhador? A gente já falou disso, né? Pode. E acontece muito. Aí a Sônia pergunta: é possível você sonhar com algo e no outro dia acontecer o fato exatamente igual? Como que se explica isso? Isso é muito, muito interessante, porque, como eu falei, a mente, né, do sonhador, ela não fica restrita, ela não fica confinada, né? Então ela não tem tempo e espaço, porque ela é um ser que já viveu outras vidas, né? E viverá vidas futuras, né? Isso é muito comum, de você trazer alguma coisa e acontecer depois. Eu citei o exemplo aqui do Kekulé, né? Que escreveu a fórmula hexagonal do benzeno através de um sonho, não existia a fórmula. Ele foi lá, recebeu toda a simbologia necessária para que ele compreendesse e quando voltou ele escreveu. Uhum. Então, quer dizer, é um evento passado, né, influenciando um evento futuro. Agora, pode acontecer sim de você ir para o lado de lá e você ver alguma coisa, né, como a Mariana estava falando, né, você está se encaminhando para um determinado comportamento, né? Você está se comportando de uma determinada maneira e seguindo um determinado caminho e aquilo lá vai dar em algum lugar inapropriado, inadequado, com perdas, prejuízos, saúde, enfim. E depois você voltar e isso acontecer. Aí você fala, olha, eu sonhei que isso ia acontecer. Não é uma premonição, né? É simplesmente uma constatação, né? O que seria mais dedutível do que propriamente uma premonição. A dona Alice pergunta: como se explica os pesadelos? Os pesadelos são sonhos, eu diria, que não dão certo, né? São coisas que ou são infiltrações, né, de espíritos, né, que não querem que você tenha um sono tranquilo, né? Não querem que você descanse, não querem que a sua mente descanse, que a sua mente vá realizar alguma coisa produtiva, né? Quando ela está emancipada, ou são medos, temores que você tem inconscientemente que na atividade onírica você liberta, né? E aí isso pode te causar um pesadelo, né? Porque são coisas que você reprime. A Juliana pergunta: e quando não lembramos dos sonhos, é bom ou ruim? Na realidade, funciona assim. Nós temos aqueles níveis que eu falei para vocês, né? E aqueles níveis acompanham aquelas ondas cerebrais. Quando você vai despertar, você faz o caminho inverso. Quando você dorme, você vai do beta, que é a vigília, até o nível 4, né?
que é já o sono REM, etc, etc. Quando você vai despertar, você volta o caminho inverso, né? E aí, quando você acordar, você vai se lembrar do sonho. Por quê? Porque você não teve nenhuma interrupção, né? E as suas ondas cerebrais, elas fizeram o caminho inverso, elas estavam bem baixas e aí elas começaram a aumentar, se tornarem mais rápidas, mais longas, etc. Então, isso é que faz você se lembrar ou não do sonho. Não se esqueçam que o sonho, você sonha de 5 a 90 minutos. Então, você vai ter essa ida e esta volta ao nível mais baixo o tempo inteiro. Então, você pode ou não se lembrar, de acordo com isso. Porque você pode tomar um susto, pode haver um barulho, e seu corpo, seu cérebro registrar isso e trazer você de volta. Então, você não passou por essa diminuição paulatina, né, das ondas cerebrais e nem dos níveis. Então, é isso que interfere aí em você acordar, lembrar do sonho. Eu não lembro nunca, tá, gente? Lembrar do sonho. Então eu acho que eu acordo de sopetão toda vez, por isso que Normalmente quando você acorda com o despertador é difícil lembrar. A minha psicóloga fala que se você acorda assim repentinamente, é muito rápido que aquilo foge do seu consciente, que o inconsciente foge do consciente. Então, se você não anotar naquela hora que você sonhou depois, ou se você tiver um gatilho ao longo do dia para te lembrar o que você sonhou, então já era, perdeu. Bom, a Tia Dala pergunta: o sono possibilita oportunidades de progresso espiritual? Responde mais curtamente, por favor. Não tenha dúvida, Daléia, não tenha dúvida. A gente só agradece a Deus, é só gratidão, porque nós temos todas as ferramentas, inclusive o sono, né? Em que a gente pode emancipar a alma, né? Como eles falam dentro da nossa doutrina, e ir para o lado de lá, receber orientação, receber esclarecimento, né, instrução, trabalhar em benefício daquele que sofre, enfim, N coisas a gente pode fazer e evoluir com isso. A Eliane pergunta: meu filho sempre acorda de sonhos, né? Ela coloca entre parênteses pesadelos, e acorda assustado, com raiva, e outras vezes diz que acorda com ódio de mim. Por que isso? Você teria que procurar um psicólogo, um psicoterapeuta para o seu filho, para ele descobrir quais são os símbolos e sinais que ele está recebendo durante o sono, né, durante os sonhos, que provocam essas respostas, né? Não tem como eu saber por que ele acorda às vezes com ódio de você ou não, se são lembranças passadas, se são coisas presentes, se são apenas reações fisiológicas, né, aos hormônios, enfim. Pode ser N coisas. Então, você teria que realmente procurar uma pessoa que estuda o assunto, que é especializada no assunto, para tratar, né? Não tem o que fazer. A Roberta pergunta: quando sonhamos uma determinada situação diversas vezes em momentos distintos, pode ser que tenhamos vivenciado isso em encarnações passadas? Pode, porque os sonhos repetitivos ou sonhos que a gente fala recorrentes, eles acontecem justamente por eventos dramáticos que aconteceram e que vêm, né, para a nossa consciência, para a nossa realidade, ou realidade onírica ou realidade física, né, quando acordamos em vigília, e são realmente, pode ser passado, porque é o que eu falei, nós não temos limites. Quando nós sonhamos, nós não temos tempo. O cérebro tem, o corpo mental não. Eu queria só comentar uma coisa para Eliane. Eliane, às vezes o seu filho, ele no sonho, ele externa coisas através dos símbolos que ele não consegue externar quando ele está consciente, né? Então, por isso que é muito importante você levar ele num psicólogo, psiquiatra, alguma coisa do gênero, né? Porque essa pessoa vai ser capaz de identificar o que ele está externando nos sonhos através dos símbolos que ele recebe nesses sonhos. Então, tem algumas vertentes terapêuticas, né, de psiquiatra, psicólogo, que justamente estudam os sonhos. Por quê? Porque a pessoa não consegue externar isso falando. E aí, através dos sonhos, é que consegue se analisar o que está passando no inconsciente dela, tá bom?
E tá acabando, acho que a gente já pode fazer os agradecimentos antes que o Instagram corte a gente. Então tá bom. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade, mais uma vez, né? Desejar a todos vocês que tenham uma semana maravilhosa, né? Espero que tenham gostado e, assim como eu, aprendido alguma coisa, tá bom? Obrigada. E eu quero agradecer a todo mundo que participou da live hoje. Muito obrigada, pessoal. É sempre bom contar com a presença de vocês, porque falar sozinha todo mundo sabe que é coisa de doido, né? Gente, vou sonhar com isso. Então, eu espero que todos vocês tenham um ótimo fim de domingo e uma semana maravilhosa. E continuem acompanhando as nossas palestras. Lembrando que agora não temos mais as lives de terça, vão ser de quarta-feira, tá bom? Não confundam os horários aí. Então, vamos fazer uma prece para terminar. Eu? Tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos pedir a Deus nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, a meiga Mãe Maior Maria de Nazaré, que essas emanações que nós recebemos, esses esclarecimentos, né, possam falar bem fundo em nosso coração, em nossa mente, e que nós possamos aprender um pouquinho mais cada vez que há uma live, cada vez que há uma palestra, uma oratória, seja ela qual tema for. E assim, Senhor, nós vos agradecemos. Em harmonia, amor, verdade e justiça, em nome de Deus, Cristo e caridade, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, em nome de Deus, Cristo e caridade, que assim seja. E aproveitando aqui, antes do Instagram cortar a gente, eu quero lembrar que o tema que nós tiramos hoje no Evangelho foi fora da caridade não há salvação, tá? E fica aí essa reflexão para o final de domingo, se a gente está lidando com a caridade em todos os momentos, lidando com as situações como caridade, né? Com essa caridade no coração que São Paulo coloca como sendo a virtude mais importante, tá bom? Então, um beijo a todos e boa noite. Boa noite, fiquem com Deus.